Deixa eu saudar aqui Sueli mais uma vez. Seja bem-vinda, Sueli. Muito bom dia. Bom dia a todos vocês, né? Que Deus abençoe ricamente a todos nós. Que possamos, como eu falei, Amém. crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Bom Amém. dia, Beth, Mário. Bom dia, irmãos. você poderia, Beth, por gentileza, fazer a oração de abertura, convocando o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo para estar conosco, Beth? Poderia fazer essa oração? Posso, irmão? Posso sim. Então, fique à vontade, minha irmã, por favor. Oremos, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, agradecidos, meu Deus, nós estamos, porque, Pai, estamos aqui, fomos despertos para estar com o Senhor nessa madrugada, juntamente, Senhor, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos méritos dele, Senhor, e na presença e intercessão do Espírito Santo. Pai Santo, querido, nós estamos, Senhor, reunidos em Teu nome. E, Senhor, te pedimos nesse momento a Tua proteção, as Tuas bênçãos sobre a vida de cada participante, Senhor, dessas madrugadas com Deus, cada família, Senhor, representada, que o Senhor visite nesse momento. Pedimos, Senhor, que perdoe nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a estar firmes e preparados para estar, Senhor, presente, Senhor, com o Senhor quando o Senhor voltar. Continua conosco, suplicamos, e esteja, Senhor, com toda essa programação desta manhã. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Beth. Deus continue te abençoando, viu? Amém. Todos nós. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas ao não com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar.
Muito bem, queridos, estamos de volta, né? Graças a Deus voltamos e estamos juntos outra vez. Eu tive a alegria de estar com a nossa irmã Gerlânia, lá do Mato Grosso do Sul, da cidade de Querência. Foi muito bom estar com você, Gerlânia, aqui na sala simultânea. Também com a irmã Graça, lá do Rio de Janeiro. Intercedo por essas duas bênçãos, né? Principalmente a irmã Graça, que está com um projeto aí de mudar de estado. Deus abençoe vocês, minha irmã, que o Senhor traga resposta às suas necessidades de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. E hoje vamos estar entrando na tese 45ª. Nós estamos no 23º. Mário, Oi? eu estou falando. Oi, Dora. Bom dia. Bom dia. Eu estou falando contigo para pedir oração ao grupo para orarmos por Angélica, viu? Ok. Ela botou a mensagem para mim, era 13h30 da manhã, ela disse que não ia entrar na live porque estava passando muito mal, com diarreia, vômito e dor no intestino, infecção intestinal. Ok, Dora. Vamos estar orando. E agora, como você está, queridos, vamos interceder pela nossa irmã Angélica Damasceno. Vamos orar. Pai querido, nosso bondoso Deus, paramos aqui, Senhor Deus, por alguns momentos a nossa live para interceder. O Senhor ouviu aqui o clamor da tua filha Dora Ney. Ela pede a Deus que intercedamos pela tua filha Angélica. E nós queremos, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentá-la. O Senhor já a conhece, sabe exatamente o que está acontecendo com ela. Mas aqui estamos, Pai, apresentando ao Senhor a nossa petição, nosso clamor, a nossa intercessão em favor da tua filha Angélica Damasceno. Seja o que for que estiver acontecendo com ela, Pai Santo, tu és Deus, um Deus que pode todas as coisas. E nós colocamos a Angélica em tuas mãos. Amém, Jesus, para que, amém. em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor traga a paz que ela necessita nesse momento e a cura física, Amém, Senhor. Jesus, amém, meu O Deus, Senhor é amém. Deus e pode todas as coisas. É verdade, E também Pai. apresentamos a Ti os corações que aqui se encontram abertos, Senhor. Todos que estão participando desse momento, dessa oração, que também o Senhor as visite. E se há enfermidade, que o Senhor traga a cura conforme a Tua vontade. Amém, Jesus. Clamamos a Ti, ó Deus, na certeza da Tua resposta, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus, também. Amém. Ok, Dora? Mantenha-nos informados, qualquer situação, nos avise, tá bom? Viu, tá bom. Muito bem, estamos entrando na tese 45ª, 23º dia desses 40. Falta pouco, né? Estamos chegando já bem próximo, a metade, né? São 95 teses, estamos na metade e mais um pouquinho. E hoje nós temos a alegria de estar conosco aqui, além da Dora Ney, que é anfitriã também. Nós temos o pastor Robson, temos o João Rodrigues, não vejo aqui o nosso querido pastor Edson, por alguma razão ele não está aqui, mas tudo bem. Mas você que quer participar, dar a sua opinião, dar a sua sugestão, colaborar também com a dissecação dessa tese, é só levantar a sua mão, tá certo? Abrir o seu áudio e dar a sua participação, ok? Muito bom dia, pastor Robson, bom dia, Rodrigues. Vamos entrar, então, nessa tese. A paz não resulta da vitória, mas a vitória resulta da paz. E aí, pastor Robson, como é que a gente começa essa introdução aqui? Nós temos aqui uma situação, né? Está com problema no seu áudio aí, pastor? Rodrigues, Pronto, também? Mário, deixa eu só abrir aqui Ok. o texto, né, da nossa meditação. Isso. Do livro. Pronto, só localizar aqui. Pronto, aqui. Vamos lá. Ok. Muito bem.
a paz não resulta da vitória, mas é o contrário, né? Você precisa ter paz para ter vitória. É o que ele coloca aqui ele conta aqui uma experiência, começa contando a história de uma pessoa, né? De uma jovem aqui que foi apresentada a ele, que não conseguia encontrar paz, né? Vivia uma situação difícil, influenciada aí pela contracultura, né? E drogas e etc e tal. E estava tentando voltar, mas que não era fácil, né? Não era fácil. E levaram-na para conversar com o pastor, né? E eles aqui que quando ela contou a ele, né, o seu dilema, né, a sua desilusão com o mundo e a incapacidade de mudar os padrões de comportamento, né, que a haviam escravizado. E ele disse que então isso despertou algo na mente dele. Ele lembrou desse texto que ele cita aqui do livro Caminho a Cristo, página 49, né? Que fala, a irmã White, ela diz aqui que à medida que a vossa consciência foi sendo despertada pelo Espírito Santo, vistes algo da malignidade do pecado, de seu poder, sua culpa, sua miséria, e o olhais com aversão. Sentis que o pecado vos separou de Deus, que estáis cativos do poder do mal. Quanto mais lutais por escapar a ele, tanto mais reconheceis vossa impotência. Vossos motivos são impuros. Impuro é vosso coração. Vedes que vossa vida tem sido repleta de egoísmo e pecado. Almejais então o perdão, a pureza, a liberdade, a harmonia com Deus, sua semelhança. Que podeis fazer para alcançá-las, né? Então a pessoa às vezes reconhece a sua condição, como é o caso dessa jovem aqui, nós também passamos por essa experiência. Você reconhecer a sua condição, perceber onde você está e agora não saber o que fazer para resolver, né? Como sair dessa situação, né? Ele diz aqui, o que é que eu posso fazer, né? O que fazer para resolver esta situação, né, de uma vida bagunçada, né? O que fazer quando a pessoa reconhece, né? A pessoa reconhece o seu pecado, ela sabe da sua situação, mas ela não sabe como resolver essa situação, né? Então, ele diz aqui, você se convence disso tudo e se convence também do seu grande desamparo. Mas, por mais que você lute, você não consegue se libertar dessa situação, né? Afinal de contas, de que carece essa pessoa para ser perdoada e purificada, né? E ele coloca 3 tipos de pensamentos aqui que existem, né? Os comportamentalistas, né? Que são as pessoas que acreditam que tudo depende da mudança de comportamento, né? Ou seja, a pessoa tem que ter uma opinião mais firme e mudar o seu comportamento, né? Existe também os relacionistas, onde ele coloca aqui, né? Então, aí agora a pessoa precisa o quê? Estudar mais a Bíblia, orar mais, ou seja, buscar uma relação mais íntima com o Senhor. Ele fala também aqui a respeito dos religionistas, que dizem que então o que ela precisa é se ligar a uma igreja, se associar com outros crentes, né? Mas qual é a resposta que a irmã White dá lá no livro Caminho a Cristo para essa situação? Para uma pessoa que compreende sua condição de pecador, né, de escravidão, mas não sabe como resolver. E aí ele diz aqui que a irmã White declara o que é que ela precisa, diz aqui, paz, eis a vossa necessidade, né? E ele diz essa resposta parece simplória, é como dizer a uma pessoa que está com sede que o que ela precisa é de água, né? É como dizer para uma criança que está morrendo de fome que o que ela precisa é de comida, é de alimento. É como dizer para uma família que está passando por uma crise financeira que essa família precisa de dinheiro, né? Então, como pode uma pessoa ter paz quando a sua vida está em confusão, né? Como ter paz, né?
E aí ele diz aqui, espere, mas espere, paz, eis a vossa necessidade, o perdão, a paz e o amor celeste em vossa alma. O dinheiro não pode comprar. Não a consegue a inteligência, nem a sabedoria a alcança. Mas Deus vos-la oferece como um dom, sem dinheiro e sem preço, conforme Isaías 55:1, né? Venha e compre sem dinheiro, sem preço. Ela vos pertence, basta que estendais a mão e a apanheis, né? Então aqui fala de uma atitude de fé. Você não pode sentir, você não pode alcançar pelos seus méritos, pelo seu esforço, mas você pode ter quando você crê na promessa do Senhor, quando você descansa nele, não é? Quando você estende a mão para aquilo que o Senhor está oferecendo e toma posse daquilo que Deus te oferece, sem dinheiro e sem preço. Você confia na palavra do Senhor e você toma posse, então, desta paz que só Jesus pode dar, né? Somente Jesus pode dar. Por isso, eles vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Então, só Jesus pode dar e nós alcançamos isso pela fé, né? Precisamos confiar. Aqui fala de confiança. Diga, Rodrigues. Ok, pastor Robson? Fala, João. Quando a gente assim fala em paz, né? A gente lembra de guerra também, né? E quando você pede paz é porque você está vivendo guerras, você está vivendo sob um regime de guerra. E a gente vê aqui que a paz do Senhor, né? Ela é conquistada também em meio à guerra, em meio a uma guerra. Né? Quando eu sinto necessidade de buscar a Cristo, é porque eu estou numa briga. Então, tem uma grande pergunta: como eu encontrar caminho de volta quando eu estou no meio de uma guerra? Uma guerra ela acontece quando a paz de meio a uma guerra só acontece quando há rendição de algum lado. Algum lado mais fraco vai se render para o lado mais forte atuar. Então, como eu procurar o caminho de volta quando eu estou em meio de uma guerra? Ou seja, quando eu estou em guerra com Cristo, eu estou aliado a Satanás. Esse conflito cósmico que existe, né? Eu estou sendo aliado do inimigo de Deus, eu estou guerreando contra Cristo. Então, a grande questão é como eu buscar o caminho de volta para Cristo, quando eu estou no meio de uma guerra, sendo aliado do inimigo de Deus. Então, aqui o pastor Robson falou daqueles três princípios, né, que o pastor Venda fala aqui, né, e da relação da resposta que ele encontra no caminho a Cristo. Porque era bem mais fácil você pensar assim, uma pessoa chega te pedindo ajuda, é bem mais fácil falar dos outros dois princípios que foram ditos aqui. Né? Não vá para a igreja, se congregue com os irmãos, né, ore mais, leia mais a Bíblia. Mas Deus já tinha resposta já para esse assunto, né, através do Espírito de Profecia, diferente, porque quem é a paz? A paz é uma pessoa, a paz é Cristo Jesus. Só nele eu encontro paz. Então não adianta eu estar em guerra, como diz o princípio aqui, o início aqui da lição, né? Eu estar em guerra, querer a vitória, sem antes buscar a paz. Nunca vou encontrar. Lembrando, Rodrigues, que o pastor Maurício ele cita essas três situações que normalmente nós diríamos: olha, você precisa ir à igreja, olha, você precisa ler mais a Bíblia, olha, você precisa se relacionar. Nada disso vai nos trazer paz, queridos. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa ir mais à igreja, que não precisa mais ler a Bíblia, que não precisa se relacionar. Você não vai encontrar paz fazendo essas coisas. Lembre-se que a paz é o quê? Nós estamos estudando nessa madrugada. Você conquista, a paz não resulta da vitória, mas a vitória é resultado dessa paz. Entende? Então, comportamentos não vai nos trazer paz. O Rodrigues foi muito feliz aí, só há uma maneira de encontrar paz. E muitas pessoas, pastor Robson e demais irmãos, eu conheço muita gente, cristãos da nossa igreja, até de outras denominações, que dizem assim: olha, eu preciso arrumar minha vida para poder buscar a paz de Cristo. Ele nunca vai arrumar essa vida, irmão. Nunca.
a nossa vida vai ser, como o Rodrigues falou, vai ser uma guerra todos os dias, uma luta, não é? A nossa jornada rumo ao céu, queridos, nunca foi. O Senhor nunca disse que seria fácil. Ele nunca disse que você não teria problemas. É o contrário, ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, e aflições tiram a nossa paz, não é? Por exemplo, você está agora, recentemente aconteceu, não sei se o pastor Robson ouviu quando eu falei, eu fui dormir quase 1h da manhã, lutando com a minha esposa aqui, clamando ao Senhor para que parasse com a dor que ela estava sentindo. Eu fiquei com medo, porque ela começou a tremer bastante. Querendo ou não, isso tira a nossa paz, não é? Por mais fé que você tenha, mas essa paz você só encontra realmente quando você está em Cristo. Percebe? E aqui ele fala também, dando uma ênfase, ele chama atenção para uma criança que está crescendo, se desenvolvendo. Nós já tivemos uma idade de uma criança. Quantas vezes nós erramos tentando acertar, né? Quantos erros você e eu já cometemos? Alguma vez você fracassa ou falha? As crianças, quando estão crescendo, fazem isso. Fazem algumas coisas tolas, né? E como é que nós devemos tratar as crianças que erram? Como é que nós, pais, às vezes a gente fica sem paciência, né? Mas Deus não acontece isso com Deus. Deus não perde a paciência conosco. É um princípio universal e permanente, que o único que pode superar os seus erros e falhas é aquele que é amado e aceito enquanto este está cometendo seus erros. Então, por exemplo, aprender a dirigir. Você entrou no carro, já saiu dirigindo, dando cavalo de pau, fazendo ultrapassagem. Não. Você erra a marcha, quando tira o pé da embreagem, o carro interrompe, mas você desistiu disso? Você desistiu de continuar aprendendo? Não foi fácil. Foi fácil? Não foi. Você fez tudo certinho, da maneira certa, a primeira vez. Queridos, os únicos que aprenderão a dirigir são os que têm permissão de cometer erros e ainda assim continuar tentando. Não é diferente na vida cristã. Não é assim, pastor Robson? Se eu estiver errado aí, me ajude. Não, acho mesmo, Mário. É interessante que ele fala aqui sobre essa questão de você sentir que é amado, né? Aí você entra na questão de Jesus, né? A Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala assim: justificados, pois, mediante a fé, Robson, temos paz permite com falar? Deus por Pois não, meio de irmão nosso Pedro. Senhor Jesus Deixa Cristo. o pastor Robson Não é? concluir, o senhor fala. Ok. Conclua, pastor Robson. Pronto. Continua, Então, pastor eu Robson. Eu estava quero colocando falar aqui depois. Romanos 5:1, né? Onde Paulo... Ok, tranquilo, irmão Pedro. Só vou terminar aqui, concluir aqui, o irmão fala. Então, o apóstolo Paulo, ele diz aqui que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então, é pela fé que nos apropriamos dessa paz através de Jesus Cristo. É Jesus quem traz a paz, né? Lembra que ele disse, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Então, essa paz que nós precisamos, podemos encontrar pela fé em Jesus Cristo, quando nós descansamos nele. E é o que o pastor Morris vai falando aqui, nesse texto, dessa questão de nos aceitar com nossas fraquezas, não é? E nos apoiar mesmo diante dos nossos erros, coisa que o que Jesus faz, ele nos aceita como somos, e nós somos amados por ele, não é? Não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que somos. Ele nos ama porque é o nosso Deus, né? Então ele nos ama assim como somos, e ele está disposto a nos dar tempo para poder vencer essas batalhas, né? Para superar nossas dificuldades, nossos erros, ok? Então nós precisamos entender que ele proporciona um ambiente apropriado para que possamos alcançar a vitória, porque nós temos paz, porque descansamos nele, sabemos que não somos condenados, não é? Não somos rejeitados, pelo contrário, nós somos aceitos por ele. Ok, pastor Robson. Irmão Pedro ia falando. Irmão Pedro, pode falar, meu querido. Ok, eu estou pensando o seguinte: a paz de Cristo que nos leva à vitória
Mas para alcançar essa vitória, tem que haver um combate. Temos a luta. A paz de Cristo nos move à guerra. Nós vivemos num conflito entre o bem e o mal. Dentro de nós tem um conflito tremendo. As nossas tendências da carne e a luta contra o espírito. Então, tem um pensamento que diz assim, que diante da honra vai a humildade, diante da vitória vão os combates, e diante da glória a cruz. Toda roseira tem espinhos, todo caminho tropeço, e toda vida humana sofrimentos. Não há vitória sem lutas, nem amor sem lágrimas. Eu acho que a paz de Cristo nos move a uma ação que é uma guerra. Guerra conosco mesmo, nosso maior inimigo é o nosso eu, e as forças luciferianas que estão ao nosso derredor, influenciando a nós mesmos, a nossa família, a nossa juventude, e a luta é renhida. Então, Com a paz de certeza. Cristo, ela move a ação. Essa ação é luta, e essa luta com Cristo nos conduz à vitória. Eu Amém. penso assim, eu acho que é mais ou menos por aí o caminho. Ok. E essa tese, querido, ela nos deixa claro, pelo menos foi o que eu entendi, que por mais tentativas que você faça de acertar, por mais erros que você cometa, Deus não te condena, queridos. Nós temos aqui a ilustração aqui da mulher, a mulher que foi apanhada em adultério. Ele diz: olha, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Você acha que essa mulher não pecou mais? Ela continua pecadora, sim. Mas veja, queridos, a única pessoa que pode esperar ir e não mais pecar é aquele que sabe não estar condenada. É como o pastor Robson falou. Para você ter paz, é lógico que você e eu vamos ainda, sabe, aqui não dá abertura para você continuar pecando para poder. Não. Mas todas as vezes que você se sentir como no início da tese, uma pessoa fracassada, você vai encontrar paz em Cristo porque ele não te condena. A paz deve vir em primeiro lugar. A paz traz consigo libertação. Somente em Cristo que nós podemos encontrar paz. E o mais bonito dessa tese é que o Senhor não te rejeita. Por mais vergonhosa que tenha sido a sua vida de erros, de fracasso, de tentativas, o Senhor não te condena. Somente em Cristo. É como o pastor Robson colocou aí. Somente em Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não como a paz que o mundo dá. Sabe por quê, queridos? Porque a paz que o mundo dá, ela desbota rapidamente. E, na verdade, não existe paz longe de Jesus Cristo, não é? Mas sabe qual é, queridos? O maior problema é quando nós, agora vamos entrar na segunda tese, são pessoas que não conseguem se perdoar. Uma razão por que continuamos a pecar, queridos, é não crermos que fomos perdoados. A segurança conduz à vitória, conforme o irmão Pedro acabou de falar. A incerteza conduz à derrota, irmãos. Não é assim, pastor Robson? Pronto, Mário. Aí está a resposta, né? O fato de você crer no perdão de Deus traz paz ao seu coração. Por quê? Porque você sabe que foi aceito no amado. Você foi aceito por Deus. O Senhor não está imputando o pecado, ele já acabou com os seus pecados, ele apagou os seus pecados, né? A Bíblia diz que ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, então ele apagou seus pecados. Você foi perdoado, você agora é uma nova pessoa, e agora você, ainda que venha a cometer algum erro, mas você tem tranquilidade para caminhar. Por quê? Porque você não vive na sombra da condenação, né? Você sabe que Deus, em Cristo, você creu e ele já te perdoou. Isso foi imputado como justiça em você. A justiça de Cristo foi colocada sobre você, tá certo? E isso te dá o quê? Segurança para vencer o pecado. É como ele diz aqui, Luciana. não é? Quando a segurança traz vitória. A segurança traz vitória, tá certo? Então, quando você sabe que não está sendo condenado pelo pecado que cometeu, mas o Senhor te perdoou, né? Então você avança desejoso de fazer a coisa certa, né? Desejoso de não mais pecar, porque você foi perdoado. Você olha para o que Deus fez na sua vida e você tem vontade de realmente fazer a coisa certa, não é? De acertar.
de viver uma ingratidão, né? Porque você diz, poxa vida, o Senhor tão bondoso comigo, né? Olha o que o Senhor fez, me amou tanto, como é que eu vou continuar vivendo aquela vida? Eu não posso mais continuar naquela vida, eu preciso sair dela, me libertar. Então, essa paz, essa segurança, ela te fortalece para vencer as batalhas que virão à frente, né? E ele cita aqui essa experiência dessa criança, ele cita aqui, nessa tese 46, ele cita a experiência de uma criança adotiva, né, uma menina, que tinha sido adotada já por várias famílias e não conseguia ficar em nenhuma família, em nenhum lar ela conseguia ficar, porque sempre estava aprontando, e sempre quando ela aprontava, as famílias devolviam essa menina para o orfanato. Até que ela encontrou uma família cristã que a adotou, né? Mas ela, quando ia para uma casa, ela já ficava contando os dias de voltar para o orfanato, porque ela sabia que ninguém ia aguentar, né? E até ela fazia as coisas para apressar esse dia do retorno dela. É interessante, né? Então, toda criança quer ser adotada, quer encontrar um lar, né? Mas ela fazia aquilo, né? Porque todo mundo tinha rejeitado ela, e ela sempre ficava na expectativa de que a próxima família que adotava também ia rejeitá-la, até que ela encontrou Na época eu estava vivendo assim, os piores conflitos da minha vida, e nesse conflito eu me sentia muito atormentada, né? Eu estava com síndrome de pânico, aquela coisa toda assim terrível. E eu estava assim um conflito muito grande, que eu achava que para mim não existia mais perdão, para mim não existia mais esperança. Eu estava vivendo aquele verdadeiro conflito interno, muito assim, terrível mesmo, muito cavernoso. E a minha irmã sempre ficava falando, não, Jesus já te perdoou, pela situação que aconteceu. Jesus já te perdoou, e aquela coisa, eu andava chorando, aquela situação mesmo terrível. E eu falava assim, meu Deus, como que Jesus me perdoou? Minha irmã ficava falando essas coisas. Jesus já te perdoou. Eu falei assim, mas como que Jesus me perdoou? Eu preciso ter essa paz, né? Vocês estão falando sobre a questão da paz. Eu falei assim, mas eu continuo chorando naquela situação. E, na verdade, eu já estava tentando, na verdade, um novo suicídio. E aquela perturbação na minha vida. E, assim, como eu tive problemas de queimadura no rosto, muito forte, né, uma enfermeira que cuidava de mim, sempre ela estava lá em casa fazendo os curativos. Era muito triste, muito doloroso. Assim que ela fazia aqueles curativos, eu chorava muito pela questão das dores. Mas, na verdade, a dor externa da ferida não era nada em vista do que eu senti internamente. E resultado, que todas as vezes que eu fazia os curativos, eu chorava muito, ficava ali. Aí minha mãe chegou um dia e falou assim, por que, em vez de você ficar chorando, você não pega a Bíblia e vai fazer uma oração? Por que você não faz isso? E, assim, de imediato que minha mãe falou aquilo para mim, eu já fui para o quarto, me ajoelhei e orei. Assim, daquela forma que eu não sabia orar, na verdade, na época, mas eu, assim, ajoelhei e orei, pedindo a Deus, assim, misericórdia. Senhor, por que que o Senhor não permitiu que eu morresse? Por que, assim, então, aquela questão. E eu peguei a Bíblia e abri. Naquilo que eu abri a Bíblia, o verso bíblico falava assim, que é agradável a Deus quando a gente... Não, nesse verso não. Falando assim, né, que Jesus morreu, Jesus foi inocente, e que a gente estava sofrendo justamente por uma justa causa. O verso, eu acho que é em Efésios, porque eu não me decorei o verso direito. Fala que, tipo assim, Jesus sofreu inocentemente, mas a gente faz as coisas erradas e não quer pagar o preço. Mais ou menos assim, uma situação, verso mais ou menos assim. E quando eu li aquele verso, nossa, meu coração, assim, parece que foi uma flecha no meu coração. Eu senti o Espírito de Deus falando no meu coração. A partir daquele momento, eu fui analisar aquele verso e, assim, meu coração foi completamente, assim, tomado pelo Espírito de Deus. E eu me senti, assim, amada, me senti acolhida.
E, assim, eu continuei buscando, depois desse verso bíblico, eu comecei buscando a Deus continuamente. E outra situação também que eu queria colocar é a questão que eu tinha síndrome de pânico e eu não conseguia dormir à noite por nada. O resultado, que assim, é uma história muito longa. Mas aí meu cunhado chegou em casa e falou assim, Luciano, quando você for dormir à noite, você não permite que outro pensamento ocupe sua mente, porque eu não dormia, não tinha nada que me fizesse dormir, porque eu tinha muito medo, eu era atormentada. Ele falou assim, você coloca um versículo dentro da sua mente, não permite que saia. E assim eu fiz. E a primeira vez que eu fiz, coloquei o verso bíblico na minha mente, assim que eu deitei. Por 15 minutos depois, eu já estava dormindo, eu já estava adormecida. Então, eu comecei a sentir paz. Essa paz que eu não tinha, eu era atormentada, não me perdoava. Tipo assim, eu não sentia perdão, não sentia... Não, depois que eu comecei a colocar Deus no centro da minha mente, do meu coração, eu percebi que a paz se chegou a mim, tipo assim, aí todo aquele medo, aquele tormento, aquela falta de perdão acabou, desapareceu. Então, assim, Deus, ele é muito real. Quando você coloca ele como prioridade na sua mente, no seu coração, ele faz tudo acontecer, ele te perdoa, ele te dá paz, te dá segurança, te dá alegria. Tudo aquilo que você não tem, você só passa a ter quando você coloca ele no centro da sua mente, do seu coração. É isso que eu queria falar, meu irmão. Vai desculpar a interrupção. Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. Não tem nada que desculpar, não, Luciana. É uma experiência de vida, com certeza, de grande importância para todos nós. Ouvir histórias como essa, com certeza, nos fortalece, viu? Queridos, muitas pessoas, você percebeu que o pastor Robson ele fez um comentário aqui de uma criança que ela era rejeitada quando ela era adotada, porque ela tinha comportamento. Se você parar um pouquinho e ver a tese, estudar a tese, você vai ver que ela veio de uma mãe que era completamente conturbada. Ela teve uma mãe que não deu para ela amor, ela sempre ouvia negativos. Ela teve uma infância terrível. Então, os pais três adoções que parece que apresentam, ela se comportava agressiva, completamente. Então, ela fazia de tudo para ser rejeitada, porque ela sabia que não ia mais. Só que essa família, queridos, amou essa menina, foi suportando, e ela chegou ao ponto de pensar que não, por mais que ela fosse grossa, por mais que ela se esforçasse para ser rejeitada, ela não era rejeitada. Ela tinha permissão, ela não tinha permissão de comportar-se mal de forma gratuita. Tinha consequências, realmente, mas ela chegou ao ponto de entender que quanto mais ela era agressiva, comportamento estranho, aquela família se esforçava para recebê-la, amava essa menina, a ponto que ela se sentiu assim, assegurada de que ela ia permanecer naquela família e foi mudando o seu comportamento. Às vezes, irmãos, muitas pessoas, muitos irmãos, não conseguem compreender o perdão de Deus. Tem dificuldade de aceitar o perdão de Deus. E muitos de nós, às vezes, temos olhado a Deus da mesma forma como essa criança da ilustração, né? Considerando os seus... ela tem... Muitos têm estado tão certos de que Deus que ele vai nos rejeitar devido ao que somos, que as pessoas continuam sendo o que nós somos, irmãos. A palavra de Deus diz o que para nós? Todos aqueles que vierem a mim, jamais farei o quê? Jamais eu lançarei fora, queridos. Não espere você melhorar para você ir a Cristo. Você tem que ir a Cristo como você está mesmo, sujo, com comportamentos agressivos, com pensamentos terríveis, imorais, com atitudes equivocadas. Nós temos, para ter paz, querido, você precisa ir a Cristo como você está, não é? Temos estado tão certos de que Ele não vai nos rejeitar, que Ele vai nos rejeitar por conta da nossa condição, querido. Deus não vai te rejeitar nunca, irmãos. Nunca. Deus é amor. Ele não rejeita seus filhos. Tem um texto, pastor Robson, se o senhor tiver aí fácil, de Isaías, eu não me lembro o capítulo, que ele diz assim, olha, ele não quebra a cana trilhada e nem apaga o pavio que fumega. Percebe? Não importa, queridos, como você está, se você for a ele, ele não vai te rejeitar.
O problema das pessoas não terem paz é porque não vai aquele que é a paz, o príncipe da paz. E se acha tão indigno. Eu já me vi assim. Eu já me vi numa situação de, poxa, Senhor, eu já errei tanto nisso que eu não quero, eu não tinha mais vontade de ir na presença de Deus, porque eu achava que Deus não ia mais me aceitar. Eu já tive sentimentos, pastor Robson e Rodrigues e demais irmãos, sensação de que eu já estava perdido, que não tinha mais jeito para mim. Quem é que estava me acusando? É Satanás, que ele nos acusa, ele sabe que a gente falha. Ele tem os agentes dele. Claro, Satanás não é onipresente, não é onisciente, mas ele tem os agentes dele que chega lá e presta o relatório. Olha, pastor Robson continua fazendo aquilo, Rodrigues continua fazendo isso, a Zilma continua fazendo. E aí nos acusa, a ponto de nos fazer inúteis, imundos e nos sentir rejeitado por Deus. Irmãos, Deus nunca vai nos rejeitar, irmãos. Nunca. Se quisermos realmente encontrar a verdadeira paz, nós precisamos ir a Cristo como nós estamos. Não espere a chuva chegar para abrir o guarda-chuva, amigo. Não é? Eu me lembro, pastor Robson, de uma experiência o rapaz saiu no tempo chuvoso e ele se molhando todo com o guarda-chuva na mão. E aí alguém, rapaz, por que você não abre? Você está se molhando. Abre o guarda-chuva. Eu falei, não, isso aqui não é um guarda-chuva, aqui é um guarda-sol. Quer dizer, ele não abria porque era um guarda-sol, era para proteger do sol. Tem muitas pessoas agindo assim, amigo. Acha que não tem mais jeito, já foi longe demais. Queridos, o Senhor Jesus nunca vai rejeitar você. Põe uma coisa na sua cabecinha aí, ó. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Pai. Ninguém foi tão longe que Deus não possa alcançá-lo. Ninguém pecou tão vil que Deus não possa perdoar. Vá a Ele como você está, queridos. Tenha um olhar. Você lembra da história de Pedro? Pedro, quando negou a Cristo, ele olhou para quem? Ele olhou para Jesus. Jesus o condenou pelo... Não, queridos, o olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia. Percebe? Então, querido, vá a Ele como você está. Não espere as coisas melhorarem, não, porque não vai melhorar. Não espere parar de pecar, porque você não vai parar de pecar. Queridos, Deus nos aceita como nós estamos. Ele nos aceita mesmo enquanto estamos crescendo na caminhada cristã. Nós estamos crescendo. O apóstolo Paulo não fala isso? Crescer na graça e no conhecimento. Vá a Ele como você está. Não é assim, pastor Robson? Seu áudio está fechado, homem de Deus. O pastor Morris Vende chama a atenção aqui de uma coisa, né? Que o fato de Deus nos amar como somos, de Ele não nos rejeitar, não significa que o pecado está certo. Ele aqui significa que o pecado está certo, que podemos quebrar sua lei e continuar sem punição? Não. As ações más têm consequência, mas o sermos rejeitados por Deus não chega a ser uma delas. Na medida em que permaneçamos na família e continuemos a ir a Ele em busca de cura, perdão e poder. Então, Deus não nos rejeita. Agora, as consequências virão. Não quer dizer que a gente pode pecar, vai ficar fazendo as coisas erradas e não vai sofrer. Não. Se você faz coisa errada, se você peca, vai sofrer as consequências. Mas uma das consequências desse pecado não é ser rejeitado por Deus. Deus não te rejeita. Aí você lembra lá que João diz, lá em 1 João 2,1, né? Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, né? Então, nós não somos rejeitados, tá certo? E aí ele coloca aqui o texto de Caminho a Cristo, na página 52, quando ele diz assim, olha, julgo alguns que têm de submeter-se a uma prova e demonstrar primeiro ao Senhor que estão reformados antes de poder pedir sua bênção. Mas podem invocar a bênção de Deus agora mesmo. Necessitam de sua graça, do Espírito de Cristo que lhes ajude nas fraquezas. Do contrário, não poderão resistir ao mal. Jesus estima que a Ele nos cheguemos tais como somos, pecaminosos, desamparados,
dependentes. Podemos ir a ele com todas as nossas fraquezas, leviandade e pecaminosidade, e rojar-nos arrependidos aos seus pés. É seu prazer estreitar-nos em seus braços de amor, atar nossas feridas, purificar-nos de toda impureza. 1 João 3,2 declara: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então, o que nós precisamos é continuar no nosso relacionamento com Jesus, não é? Como filhos e filhas que somos de Deus, sabendo que ele compreende nossa situação e é quem nos fortalece para vencer as nossas fraquezas, não é? E nós podemos entender que mesmo com defeitos como temos, se vamos a ele, ele não nos rejeita, ele sempre estará disposto a nos amparar, nos fortalecer e nos ajudar em nossa caminhada. Amém, pastor Robson. Muito bem lembrado, pastor Robson. Nós precisamos ter consciência, queridos, das consequências das nossas más decisões, das nossas más escolhas. O pecado sempre vai ter consequência. Lembre-se que Deus, ele perdoa o pecador, mas ele não tira as consequências do pecado, irmãos. Mas você precisa ir a ele. Tem que ir a ele. A nossa parte, irmãos, tem um texto aqui que eu queria que, se você tiver com a sua Bíblia aí, irmãos, você puder abrir a sua Bíblia, em 1 João 3, versículo 2. 1 João 3, 2 é um texto que eu gosto demais desse texto. Nos enche de esperança, irmãos, de alegria, de certeza. 1 João 3, 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Queridos, nossa parte é certificar-nos de que agora continuamos em relacionamento com ele como seus filhos e filhas. Sua parte, queridos, é assegurar que seja o que for que precise ser feito para tornar-nos semelhantes a ele, será feito em tempo. O Senhor fará o trabalho dele. Nós temos que fazer a nossa parte também. Jesus aprecia que vamos a ele como nós somos, como nós estamos, pois essa é a única maneira em que podemos ir a ele, é como nós estamos. Ele não estabelece aqui limites ao número de vezes que vamos a ele para ainda sermos aceitos. Não tem limites, irmãos. Ele nos ama porque somos seus filhos, não porque haja qualquer bem em nós. Irmãos, e quando finalmente chegamos a compreender que somos amados e aceitos por ele, começamos nosso processo de cura. Aceitar sua aceitação faz uma diferença muito grande. Aceite porque Cristo te aceita como você é. Lembre-se disso, queridos, Deus nunca vai te rejeitar. Como o pastor Robson colocou, muito bem colocado aqui, Deus não vai tirar as consequências do pecado. Não se acostume com o pecado, irmãos. Você é pecador como eu sou, mas não se acomode com o pecado. Fuja da aparência do mal. Mas se você realmente quer ter paz, você precisa aceitar a sua aceitação. Cristo aceita você como você é. E isso faz uma diferença muito grande na vida daqueles que aceitam a Cristo, que vão a Cristo como estão. Quer ser limpo? Quer ser purificado? Quer ser renovado? Vá a ele como você está. E você terá a paz que somente ele pode te dar. E eu pergunto nessa noite, nessa início de manhã, você está disposto a ir a Cristo como você está ainda hoje? Está você disposto a ir ao Senhor como está? Não espere se limpar, querido. Vá sujo. Vai mesclado pelo pecado. Vá como está. Ele nunca vai te rejeitar. Ele vai te abraçar como filho, o pai da parábola. Ele vai te abraçar. Ele não rejeita aqueles que se aproximam dele com fé e confiança. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos convença que precisamos ir a ele como nós estamos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer na graça e no conhecimento. Vamos louvar o nome do nosso Deus.
que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas ao não com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém, Deus seja louvado. Querido, chegamos ao final, viu? Foi muito bom estar aqui com vocês. Aprendemos um pouco mais sobre como crescermos na graça e no conhecimento. E amanhã eu quero citar aqui quem vai estar conosco em oração na madrugada conosco, a irmã Gerlânia, a irmã Graça, a irmã Luciana, e eu estou vendo aqui Rogério Vieira, mas é uma mulher que está ali, né, Rogério? Rogério Vieira, é homem ou uma mulher? Abra seu áudio, pode falar, irmã.
Bom dia, meu irmão. Bom É o dia. Rogério mesmo? Isso, é o homem com certeza, meu irmão. Pronto, Rogério, você vai estar sendo convidado para amanhã estar conosco na madrugada em oração, viu? Tá bom, meu irmão. Elânia, Graça, Luciana e Rogério. Lembre-se Meu irmão, sempre, meus queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Muito amém. obrigado pela Irmão sua... Mário, Oi, Rogério. eu ia pedir para o irmão Sim. adicionar a irmã Lucy Oliveira. Ela participou ontem, eu mandei o link, aí ficou para mim falar com um dos irmãos hoje. E aí eu mandei, acho que eu adicionei o irmão, acho que é João Rodrigues, mas acho que ele não ouviu o meu áudio, eu pedi, acho que ele não ouviu. Luzi Oliveira, irmã Luzi. Luzi, Luzi Oliveira. para colocar no grupo da madrugada? Isso, Pronto. Você mandou para João o contato dela? Eu não mandei, mas eu mando. Eu só falei, acho que eu não lembro, mas eu acho que eu vou dar uma olhada e eu mando. Pronto. Para Você mande, irmão adicionar no Rogério, grupo, para mim. precisamos do contato. Mande para eu colocar, viu? Porque eu realmente eu não vi o áudio, mas pode mandar para mim. Tá bom, irmão. Então, Rogério, você manda o contato para o Rodrigues, tá bom? Tá certo, ok. Fique Parabéns, tranquilo, viu? então, pela Agradeço. sua atitude aí. Deus abençoe. Queridos, Amém. eu quero convidar aqui a irmã Darcy. Irmã Darcy, a senhora vai fechar a live dessa madrugada como oração. Pode ser, minha irmã? Pode ser. Pronto. Muito obrigado, queridos, pela sua presença. Deus abençoe você ricamente. Uma boa semana. Irmã Darcy, nos apresente a Deus em oração. Amém. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, que habita nas alturas dos céus, glorificado e exaltado seja sempre o teu santíssimo nome, meu bom Pai. Amém. Nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo por mais esse encontro da madrugada com a família, com a família da madrugada, nossos irmãos queridos, nosso pastor Robson aí também, ouvindo alguns pedidos de oração, meu Senhor, por algumas pessoas que estão enfermas, como a esposa do irmão Mário, como a Angélica, e outras pessoas também. Ouvimos também o pedido do irmão Arnaldo, da irmã Clara, quando eu estive na sala com eles. Que o Senhor, Pai, possa levar não só esses pedidos, mas todos que foram feitos até o seu santo trono da graça. Amém. E nos dê, Pai, a tua paz cada dia, e possamos descansar em Ti, na certeza do seu perdão e da sua misericórdia, do seu amor incomparável por cada um de nós. Nós não somos merecedores, Pai, mas estamos felizes com o coração contente, depois de ouvir, Pai, que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Esse testemunho também da nossa querida irmã Luciana, tão maravilhoso, meu Pai. É tão bom e confortador, e nos dá mais esperança e confiança de continuar neste caminho, que é espinhoso, mas que no final alcançaremos a coroa da vida eterna dada pelas tuas mãos, pelas mãos daquele que ofereceu tão grandioso sacrifício por cada um de nós. Pai Santo, pedimos perdão pelos nossos pecados mais uma vez e te agradecemos por mais esta oportunidade de estar aqui, meu Pai, diante de ti cada madrugada. Muito obrigada e abençoa cada família aqui representada, cada coração, e vá de encontro à necessidade de cada um, nós te suplicamos no doce nome de Jesus, Pai eterno. Amém, Senhor. Amém. Pai. Muito obrigado a todos, Deus continue abençoando. Lembre-se sempre disso, irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai agir por cada um de nós. Um ótimo dia, uma ótima semana, Deus abençoe a todos.